A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula número 35 e nós vamos abordar o final do capítulo 14 de Apocalipse, onde ele dá ali uma sequência dos últimos 7 flagelos que virão sobre a terra, que serão determinados como a mão pesada de Deus, ou a ira de Deus, né, de uma forma mais pesada, de uma forma mais contundente sobre a população da Terra, ok? Então, vamos à nossa aula, Deus te abençoe e que nós possamos estar juntos aprendendo a palavra de Deus. Amém? Nosso PowerPoint. Ok. Tá aí, nosso curso Escatologia Bíblica, aula 35. Nós vamos estudar o anúncio do juízo e ira de Deus. Aqui no final do capítulo 14 de Apocalipse, é anunciado como Deus virá trazendo os seus últimos 7 juízos sobre a terra. Então, nós vamos fazer a leitura, é o Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 14. Diz o seguinte: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Né? Aqui é uma medida. Bom, diante de tudo isso que nós lemos, o anúncio, né, do juízo e da ira de Deus, vamos entender esse final do capítulo 14 de Apocalipse. Ele é o resumo do derramamento do juízo e da ira de Deus sobre a terra. Outro detalhe: estarão sob o juízo e ira divina. Então, sobre esse juízo e sobre a ira de Deus estarão envolvidos Satanás, a besta, o falso profeta e todas as nações da terra. A partir daqui, verso 15, 16, 17, 18, 19, nós vamos ver os eventos finais que estarão acontecendo ainda dentro da grande tribulação, no seu último período de 3 anos e meio. Né? E aí nós veremos a cada capítulo, né, como que se dará a ira divina. Ela se dará
né, sobre 7 flagelos. Ali vai estar a queda da Grande Babilônia, vai ter guerra, não é? E a destruição de Satanás, a prisão de Satanás por 1000 anos, desculpa, e a destruição e o lançamento no lago de fogo da besta e do falso profeta. E praticamente a exterminação da terra que hoje nós conhecemos. Porque nós temos que entender o seguinte, focando na palavra nações. Nós estamos no capítulo 14, mas nós já estamos estudando já há um tempo razoável o que a Terra está passando, não é? Então, nós já tivemos diversas iras, não a total ira de Deus, mas nós já tivemos, não é? Nós já estudamos lá no início os 4 cavaleiros da Terra, os 4 cavaleiros que vieram à Terra, trazendo destruição. Depois nós vemos guerras, nós vemos terremotos, nós vemos a Terra tendo as suas ilhas, tendo, né, a sua porção de água praticamente sendo extinta. Nós temos os homens pedindo para morrer, né, e não encontravam a morte. Nós vemos o surgimento aí da besta, do falso profeta. Isso tudo nós já estudamos. Então, quer dizer, a Terra já está num caos. A Terra já passou por uma destruição, mas não total. Agora, esses últimos 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus, é que nós vemos realmente que aqueles homens que ainda estão sobre a face da Terra, a humanidade que ainda está, o que ela irá sofrer, ok? Então, nós estamos dentro de um contexto em que nós temos que entender que a Terra já está um caos, devido ao Sol, devido à Lua serem afetados, devido à vegetação, devido aos peixes do mar, isso tudo está vindo. Não parou. E mesmo assim nós vemos que os homens não desistiram. Continuam adorando a besta, através da influência do falso profeta. Não é? Então, isso tem que ficar gravado, isso tem que ficar entendido, que continua, não é? A grande tribulação, continua a terra passando por grande destruição, e a partir do capítulo 15, vem aí sim a ira de Deus, de uma forma pesada, da qual nós chamamos flagelos, nós chamamos taças, né? E vamos estudar mais para frente, ok? Continuando. Existem algumas simbologias dentro do capítulo 14 que nós lemos. Então, nós temos a simbologia, né, da coroa, nós temos a simbologia de uma foice, das uvas, ou, né, dependendo da tradução, as vinhas, né, que são os pés de uva, falando assim, e nós vemos a própria terra, não é? Porque aqui não foi uma parte, né? Nós vemos que no final do versículo 16 diz o seguinte, né? Que aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, quer dizer, a terra foi vidimada, não é? Eu posso comparar isso aqui para ficar exemplo, o seguinte, chegou o tempo da colheita, chegou o tempo da cega, quer dizer, chegou o tempo da colheita do arroz, ela vai lá e ela vai ser cegada, ela vai ser colhida. Então, aqui a terra vai ser colhida diante do juízo e da ira de Deus. Então, o que quer dizer essa simbologia? Não é? Lembrando
que é visto que a terra já está madura para a colheita, quer dizer, para o fim, para o juízo final, devido a tudo que aconteceu antes e devido ao estado catastrófico em que o planeta Terra se encontra. Não é? E quem foi dado, né, essa função foi dada, está lá no 14, semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Essa função do juízo e da ira de Deus, ela foi transferida ao seu filho Jesus Cristo. Então vamos entender. O Senhor Deus, ele lança sobre a terra as 7 taças, os 7 últimos flagelos da sua ira. Porém, a sua aplicação à terra foi dada à pessoa de Jesus, semelhante ao filho do homem que tinha uma coroa na cabeça. Não é? Jesus Cristo. Ok? Então, vamos lá. As simbologias. Primeiro, a coroa. A coroa significa domínio e poder. Jesus. Não é bem claro isso aqui, é bem fácil de ser entendível. Todo domínio e todo poder está sobre ele, da qual Deus o incumbiu de fazer esta ceifa, de estar realmente fazendo os últimos acertos na terra, né, no sentido de destruição, para que seja estabelecido o reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E para que haja, mais à frente, novos céus e nova terra, e nós sabemos que antes, nesse meio, haverá o juízo final daqueles que passaram pela grande tribulação e pelo milênio. Ok? Juízo final daqueles que não tiveram, né, vamos dizer assim, né, não tiveram a sabedoria de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O Evangelho da Graça foi pregado, ele foi espalhado pelos 4 cantos da terra, dizendo que Jesus é o único Salvador. E eles rejeitaram. Então, agora, Jesus vem com todo domínio e poder. Ele não vem à terra, mas nós vemos que do 14 ao 20 aqui, né, é Jesus que, na sua mão, com a foice aguda, vendo a terra madura, ele, né, realmente executou o mandado de Deus com uma ceifa para que ceifasse a terra. Um ponto aqui a ser observado no verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Essa foice significa as 7 taças que foram derramadas. Jesus não vem à terra para fazer isso, mas sim o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Ok? Segundo ponto, foice. A foice aqui tem o simbolismo de juízo, juízo divino. Então, foi o que eu disse anteriormente.
O juízo de Deus se cumpre através de Cristo, no derramamento das 7 taças de sangue da ira de Deus. Então, você lendo esse capítulo, a foice é o juízo de Deus. O planeta Terra. Temos aqui a observar 2 coisas. Primeiro, no verso 15, no final. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Então, a terra já está no seu processo de extinção. Essa terra que nós conhecemos, essa terra da qual hoje nós vivemos. Então, ela chega nesse momento no ápice em que ela está madura. Madura aos olhos de Deus, madura para o juízo final, madura para que os planos de Deus continuem sendo cumpridos. Lembrando que Deus é soberano em todas as coisas. Se ele falou, ele vai cumprir. E nós vemos aqui uma das fases do cumprimento daquilo que ele falou. E é sobre o planeta Terra. Nós não vemos aqui, nesses 7 flagelos, não vemos aqui, nesse capítulo e nesses versículos, algo ligado ao universo. Nós vemos ligado ao planeta Terra. Então, as 7 taças da ira de Deus vão estar afetando a Terra. Ok? Mais uma simbologia. A vinha. Por que que ele vem ceifar as vinhas? É a humanidade ímpia. Chegou a hora, né, que aquela humanidade que rejeitou a Jesus como Salvador sofrer as consequências da ira de Deus. Então, é por isso que diz aqui, não é? Que a vinha ela já está pronta, as uvas também já estão maduras. Veja o 18, final do capítulo, versículo 18. Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Os cachos são os homens, são as nações. Porque já as suas uvas estão maduras. Deus deu as oportunidades. Deus deu ao homem a chance de se arrependerem dos seus pecados. Mas eu volto a repetir, mas eles preferiram adorar o diabo, a Satanás, através da besta e do falso profeta. Então, as uvas são as nações, as uvas é a humanidade, e elas já estão preparadas, já estão maduras para receberem o juízo e a ira de Deus, por rejeitarem o seu Filho Jesus Cristo como único e eterno Salvador. E nós temos a ira de Deus, ela se cumprindo, da qual nós vamos ver com mais detalhes no capítulo 15 de Apocalipse. O que é esse lagar? Nós vemos o seguinte, 19, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Então, todas as nações, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. É lógico que isso aqui é uma simbologia, é o que eu sempre digo. João escreveu para a cultura daquela época, para que eles entendessem, naquela época de João, o que João estava querendo dizer.
Se fosse hoje, talvez nós usaríamos outra expressão, mas era comum naquela época se tirar o vinho, se tirar o mosto, não é? Lançando-se num grande lagar, era um grande tanque, em que os homens pisavam a uva, não é? Iam pisando, 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 e ia escorrendo o líquido, né? Num tonel. Aquele líquido era retirado para se fazer o vinho. Mas as uvas precisavam ser destruídas. Então, esse lagar, né, que fala que é o grande lagar da ira de Deus, significa que, após, né, cada flagelo, após cada taça derramada, Deus realmente mostra a sua ira, fazendo nessa simbologia de pisar as uvas num lugar que chamava lagar, né, que era o lugar de pisotear as uvas, para que elas fossem destruídas. Então, a cada flagelo, uma ira, uma destruição. Esse é o símbolo do grande lagar. E diz o seguinte: e o lagar foi pisado fora da cidade. Quer dizer, externo, fora da cidade não determina uma cidade, mas determina aqui que são acontecimentos externos à vontade do homem, à vontade da governança do homem. Deus age agora e o homem, com toda a sua governança, com todo, né, o seu achismo de poder, ele não consegue intervir, até porque a terra está toda bagunçada. A terra está um caos. A terra está praticamente destruída, né? Clima, vegetação, não é? A prosperidade de uma colheita. Então, esse é o significado do grande lagar de Deus. E nós vemos no 20, é muito simples. Ó, e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de 1.600 estádios. Então, vamos lá. E saiu sangue. Não está dizendo que saiu suco de uva. Por que saiu sangue? Devido à aplicação dos 7 flagelos. E devido a cada um deles trazer destruição às nações e aos homens que ainda estão vivos. Esse é praticamente o que nós chamamos de o final da grande tribulação. É o que nós chamamos de a última metade da grande tribulação. É onde realmente se manifesta o poder de Deus e a sua justiça sobre os homens. Ok? E para uma informação, para vocês terem noção, né, no Novo Testamento, 1.600 estádios dá 296 quilômetros. Então, há uma medida aqui em que esse sangue chegou até os freios do cavalo. Então, veja bem a altura. Se você pegar um cavalo mediano, de tamanho mediano, o sangue desse lagar pisado subiu até a altura dos freios do cavalo, quer dizer, até ali praticamente, né, a sua boca. E isso se estendeu por 296 quilômetros. Não é? Eu sou mineiro, não é? Então, é como se eu estivesse saindo de Belo Horizonte
e indo até a nossa linda cidade de Diamantina. Né? Gosto muito de Diamantina. É mais ou menos essa distância, não é? Você que é aí de outro estado do Brasil, você pode pegar a cidade que você está e pegar uma outra cidade de referência, em torno de 300 quilômetros, e você vai ver, né, como que a ira de Deus é grande. João não está dando aqui o espaço que ela vai atingir na Terra, porque 300 quilômetros para o planeta Terra não é nada, mas ele está dizendo que é uma medida respeitável. Ele está dizendo que é uma medida em que você tem que fazer consideração sobre ela. É isso que João está dizendo. Certo? Na próxima aula, nós vamos ver justamente as 7 taças do juízo da ira de Deus. Então, a partir do capítulo 15, as taças são anunciadas e te convido a estar conosco para prosseguirmos estudando a palavra de Deus, não é? Nós vamos entrar agora numa fase de estudos em que é muito importante, porque traça o final de todas as coisas, mas também traça aquilo que a Bíblia diz e que foi dito por Deus: eis que faço nova todas as coisas. Então, para se fazer novo, às vezes é necessário a destruição. E isso é o que vai acontecer. Ok? Então, eu te chamo para a próxima aula, nós continuarmos a estudarmos a palavra de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.